Então vamos agora ao que realmente interessa, que é sobre a questão de o que Sócrates fez, que é o mais importante, e é o que vão perguntar para você. Não vou perguntar sobre a história de Sócrates. Se você chegar, não, só que sou o cara que se fudeu. Aí o pessoal vai dizer, que porra, todo mundo sabe que ele se fudeu. Mas o que, que ele trouxe? Bem, vamos diretamente ao assunto agora, que vai demorar mais de 5 vídeos pra gente falar todo esse assunto, ou então um vídeo de umas 3 horas. Ia ser um vídeo de 3 horas se fosse pra falar tudo. Então você ia ficar 3 horas aguentando essa voz. Então é melhor não. Vamos dividi-lo. Então vamos começar pela primeira ideia que até hoje é muito mal interpretada, que é a questão de só sei que nada sei. Olha, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: o que é saber? O que é saber? Bom, saber é uma informação. Primeiramente, é você conhecer uma informação. Aquela questão do, vou dizer assim, que a pessoa chama muito de inteligível e inteligível, uma buceta dessa daí, que é aquilo que você é possível de conhecer. Quando a gente diz isso daí, significa que a gente conheceu o objeto. Conhecendo o objeto, você sabe daquele objeto. Então, chegando a esse ponto, é obviamente que a gente sabe de alguma coisa. Como, por exemplo, você sabe que você tem um braço. Tem gente que não tem, tá certo. Mas só que tem gente. Só que o normal é ter braço, perna, dois braços, duas pernas. E o normal é isso. Então você sabe, tem certas coisas que a gente sabe automaticamente. Eu falei sobre isso no vídeo de metodologia do direito, que eu acho que eu ainda não postei. Vai ser postado ainda agora quarta-feira. Então esperem que quarta-feira tem metodologia do direito, certo? Quando eu falo mais um pouquinho sobre essa questão, sobre verdade analítica e verdade sintética. No caso, o que eu estou dizendo aqui é uma verdade analítica. Quando eu digo que é verdade analítica, é porque é algo evidente, cara. Porra, você olha pro seu corpo, você vai ver lá o que tá faltando e o que não tá, caralho. É tipo isso. Não, é uma coisa evidente, é um fato isso. Então tem certas coisas que a gente sabe. Então, obviamente que não tem como existir uma pessoa que não sabe de nada, caralho. Então, esse é o primeiro ponto. Quando ele dizia isso, só sei que nada sei, ele referia-se a toda a ciência do mundo. E o que ele queria dizer é basicamente o seguinte: eu não sei de tudo, eu tenho muita coisa que eu não sei. É como ele dizia: se for a ciência das físicas, que aqueles filha da puta ficaram meia hora falando aí, ficaram séculos e séculos falando bosta, eu não sei. Agora, se você quiser saber sobre a filosofia do homem, aí sim, aí tem alguma coisa que eu possa saber. Era basicamente isso que ele dizia. Por isso que ele dizia, só sei que nada sei, porque ele tinha uma ideia da ignorância sobre as coisas. Eu já falei em vídeos anteriores sobre a questão da ignorância, que todo mundo é ignorante sobre alguma coisa, porque não conhece tudo, caralho. Era isso que ele queria dizer. Só que a forma como ele se expressou foi uma forma equivocada. Mas você que espera o quê? Quer que o cara, ele seja 100%, cara? Não. Não tem como a pessoa ser 100% não, pô. Fora que não dá pra saber se foi ele que fez isso daqui ou não. Não tem como saber exatamente se isso é atribuído. Na verdade, isso é atribuído a ele. Vocês precisam entender isso, que isso é atribuído a Sócrates. Todas essas coisas são atribuídas a Sócrates. Não foi ele que chegou assim e escreveu lá as coisas dele. Pronto, isso aqui é meu, seus buceta. Não. Eu não disse que foi oral, que foram fazer Tá bom, tira essa parte xxx aqui e vamos pensar agora no moral mesmo. Ele falou com as outras pessoas, foi verbalmente. Melhor, vamos dizer assim. Vamos dizer que ele fazia as coisas. Aí vimos essa ideia dele, da sabedoria do homem, como ele dizia. E a questão que ele separava Sócrates dos outros filósofos da física era tipo o seguinte: os filósofos da física, eles se preocupavam com a natureza e a realidade dos fenômenos, ou da criação ou da origem, a natureza e a realidade da origem das coisas. Sócrates, não. Sócrates ele estava interessado na natureza e a realidade do homem. Então você já vê que ele investiu-se do mundo cultural. Então ele disse o seguinte: velho, essas porra não importa.
O que importa é o que eu vejo. O que eu vejo é o que importa. Foi basicamente o que ele queria dizer quando ele disse que buscava a realidade do homem. E isso é uma influência, querendo ou não, dos erísticos políticos e os erísticos estavam naquela época que destruíram tudo, caralho. Não existia ética ali, foda-se. Tanto que é que o rumo que Sócrates toma é o rumo ético, porque ele vê que estava faltando isso naquela época. Se vocês analisarem Protágoras com os vídeos que eu fiz anteriormente de Protágoras e Gorgias, vocês vão ver que eles são aquelas pessoas que não têm aquela ética, mas só que eles ainda estão voltados em certos valores, que vão se perdendo conforme vai acontecendo a evolução sofista, até chegar ao ponto de não existirem valores. Valor é o que eu disser. Então, Sócrates ele pega essa época muito bem e transforma ela. E qual é o maior detalhe que Sócrates diz? Ele fala sobre a alma. Esse é o detalhe principal de Sócrates. Só que um detalhe mais importante sobre a alma de Sócrates é vamos dizer assim, o liame que tem. Quando eu falo liame, é a ligação, a conexão que tem com o espiritismo Sócrates. Sócrates tem uma ligação com o espiritismo muito forte. Uma vez que a alma não é vista da mesma forma que os cristãos que vão vir depois. Porque a alma ela é vista como um ser, vamos dizer assim, uma pessoa. Aqui, o Sócrates ele imagina a alma como um raciocínio ou uma consciência. Isso é que eu acho interessante. Então, o espírito ele é a consciência e é ele que detém os valores e ele que detém a razão. Então, isso que ele chama de alma. É importante vocês saberem disso. Já é uma diferença grande do cacete, isso, para a época. Porque, se nós olharmos os poemas órficos, como eu já falei na segunda ou foi na primeira aula, vocês vão ver que a alma ela é vítima de uma expiação. E aqui ele não está dizendo que existe uma expiação propriamente dita, só que existe um aprimoramento e um aperfeiçoamento. Então vamos nos aprofundar mais um pouquinho sobre os detalhes da alma, como o Sócrates ele dizia.